E está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no Ar, as informações esportivas nacionais e internacionais para você. Tele Brasil no Esporte. Vamos falar agora, inclusive, da passagem aqui da multicampeã cubana Luiz pelo Brasil, onde o repórter Juliano Justo preparou uma reportagem sobre a jogadora e o timaço de vôlei feminino de Cuba nos anos de 1990. Também comentou a respeito da rivalidade entre o Brasil e Cuba já no vôlei. Vamos observar. Sou Mireia Luiz. Eu sou Mireia Luiz, três vezes campeã olímpica e sou cubana. Sou cubana. Uma das jogadoras mais emblemáticas da história do vôlei mundial e dona de um currículo impressionante. Além das 3 Olimpíadas, foram 2 Mundiais, 4 Copas do Mundo, 2 Grand Prix e 4 Jogos Pan-Americanos, entre várias outras conquistas. Me senti privilegiada de ter participado disso, de ter feito parte dessa história. Muitos destes títulos nasceram em vitórias sobre o Brasil. Duelos que construíram uma das mais incríveis rivalidades da história do esporte durante a década de 90. E é claro que com a Mireia como um dos alicerces dessa máquina de jogar vôlei que foi a seleção cubana. Ali na quadra, ela era muito chata. Ela era má, né? Assim, no bom sentido. Ela queria ganhar. Mas assim, fora da quadra, uma doce de mulher. No Grand Prix de 94, o Brasil venceu Cuba e levou o título, quebrando uma longa série invicta das caribenhas. Começou essa rivalidade, elas começaram a falar que o Brasil era freguês delas, né? E o Bernardo, juntamente nessa época, começou a proibir da gente regalar, porque a gente sempre dava presentinhos para elas. Logo depois veio o primeiro grande trauma brasileiro, a derrota na final do Mundial em São Paulo. Havia uma grande esperança. Todo o Brasil esperava muito essa medalha. E nós estávamos muito calmas, porque sabíamos que podíamos vencer. Em 96, o auge da rivalidade. Teve derrota brasileira no tie-break na semifinal olímpica e briga na quadra. E aquilo ali, por nós sermos latinos, dava uma força, dava uma raiva. Eu lembro assim que a Márcia Fu, né? A Fu era a jogadora mais briguenta, né? Que tinha o sangue mais quente. Ela chegava assim, a gente não pode deixar elas fazerem isso com a gente. Havíamos ganhado muito tempo. Tínhamos ganhado muito durante muito tempo. E a equipe chegou um pouco soberba em Atlanta. Perdemos para a Rússia e Brasil na parte classificatória. E o nosso técnico Eugênio nos fez dar a volta por cima. Para que tivéssemos uma reação. Então, assim, a provocação foi muito forte. Cada ponto era uma gritaria, era um xingamento. E daí teve, né, a confusão. Uma atitude delas, assim, que não foi muito bacana, né, diante do acontecido, né? Acabou o jogo e pronto, ganharam. As minhas companheiras perguntavam o que deveríamos fazer. Falei com algumas colegas e decidimos que precisávamos ofender as brasileiras para desconcentrá-las. Alguns meses depois, o Brasil devolve o 3-2 no Grand Prix e teve mais confusão. A Ana Paula vai na rede assim, bate, e ela fala alguma coisa. Eu lembro aquela Torres. Saiu correndo atrás de Ana Paula no ginásio, o ginásio assim, lotado, os chinesinhos, tudo educadinho, todo mundo. Sabe quando ela sai correndo em volta do ginásio? Aconteceu também a virada do Brasil no PAN de 99, saindo de um 2-0 para o 3-2 final e o título. Elas tinham muita confiança que iriam vencer, e a gente com uma seleção renovada, ainda com jogadoras novas, né, nós fomos lá e saímos com a vitória, né? Ainda houve outro duelo na semifinal dos Jogos de Sydney em 2000, com a vitória de Cuba no tie-break. Depois disso, a rivalidade foi diminuindo, mas o certo é que, entre vitórias e derrotas, naqueles anos, foram escritos muitos dos maiores capítulos da história do vôlei. A gente sabe o quanto que nós também evoluímos e eu, com certeza, eu coloco 80% disso por causa da equipe de Cuba.
Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à segunda notícia de esporte, falando que até o final do mês o Museu do Futebol em São Paulo está com atividades para crianças que estão aproveitando as suas férias. E tudo é de graça. Nas áreas externas do museu não faltam uma infinidade de brinquedos. A programação de férias começou em novembro e nos 2 primeiros meses foram mais de 3.000 visitantes. Saiba mais informações nesta reportagem de Lincoln Chaves e também, lembrando, vai até o final do mês, então aproveite! Em meio às férias escolares, o Miguel ganhou um passeio diferente da madrinha. Na área externa do Museu do Futebol, não faltaram brinquedos. Eu nunca tinha visto, mas é muito legal. Tem muitos esportes e dá para você aprender muito. Chega de shopping, chega de telinha, a criança fica presa em tela. Então eu falei, vou levar porque eles gostam de esporte, então achei melhor trazer. Porque aqui eles brincam, fazem amizade. E o Miguel não demorou a se enturmar. Olha ele aí jogando com o Pedro. Nunca vi, eu tô adorando, muita coisa para fazer. Eu já tinha conversado com ele sobre futebol de botão, mas nunca tinha tido a oportunidade de jogar com ele. E o futebol de mesa também, que é uma coisa mais atual. A programação de férias do museu começou em novembro. Nos 2 primeiros meses foram mais de 3.000 visitantes. E não é apenas a criançada que aproveita. As atrações também fazem a alegria do pessoal mais adulto, né? Da juventude, sim. A gente brincou bastante aqui, rimos muito, até de jogo da memória a gente jogou. Todo janeiro e todo julho a gente oferece para a população diferentes atividades que permeiam o esporte, permeiam a programação cultural, música, contação de história, algumas peças. Cada dia a gente promove uma atividade diferente dentro desse contexto que é oferecer brincadeiras voltadas ao futebol e também outras questões mais lúdicas, ping-pong, bibolim, daí a gente tem alguns tipos também de competições, oficinas. Para além das atividades de férias, o Museu do Futebol está com uma exposição que vai mexer bastante com as memórias de muita gente. É a mostra Futebol de Brinquedo. Diversos itens de brincar de futebol, desde boneca, jogos de tabuleiro, jogos de botão, para mostrar e evidenciar esse universo amplo e também intergeracional do brincar de futebol. A gente tem aqui um jogo de tabuleiro que chama Ludopédio, que foi criado pelo Chico Buarque ali nos altos anos 70, então é um item aí muito curioso que pouca gente sabe. Tem também caixinhas de futebol de botão mais antigas e também as mais contemporâneas. A exposição segue até abril e este grupo de russos se encantou com o que viu. A Tatiana mora no Brasil há 1 ano e a mãe veio visitá-la. Nada mais brasileiro para apresentá-la do que uma mostra sobre futebol. Todos os russos amam futebol brasileiro e, por exemplo, Pelé, Neymar. O futebol do Brasil é mais famoso. Tanto a exposição como as atividades de férias funcionam de terça-feira a domingo das 9 da manhã às 6 da tarde, com entrada permitida até às 5 da tarde, tudo gratuito. O Museu do Futebol fica na Praça Charles Miller, no estádio do Pacaembu. Tele Brasil no Esporte. Olimpíadas 2024. E vamos agora à última notícia de esporte, falando de Olimpíadas. A atleta de rugby volta à seleção brasileira após vencer o câncer e inclusive sonha com os Jogos de Paris. Yaras é o apelido da seleção feminina de rugby, em referência à lenda guerreira da mitologia tupi-guarani. A coragem da indígena se refletiu na história da Raquel Couchan, uma das principais jogadoras do Brasil. Depois de vencer a luta contra o câncer, ela agora quer participar, então, da 3ª Olimpíada da sua carreira. Minutos de treino já dá pra ver que a Raquel é uma das líderes da seleção feminina de rugby. Mas não é somente a postura e a experiência de 2 Olimpíadas que fazem dela uma referência. E para entender, a gente tem que voltar a 2021, pouco antes dos Jogos de Tóquio, quando um caroço apareceu no peito de Raquel. Chegando lá, ela fez uma pré-avaliação, ela mexeu, viu como é que tava. Ela falou, não é nada preocupante de que precisa ser feito urgente, mas assim que tu voltar, faz os exames pra gente dar uma olhada. A biópsia detectou um nódulo benigno chamado fibroadenoma. 1 ano depois, porém, o mesmo nódulo dobrou de tamanho
A recomendação foi pela retirada e para isso Raquel teria de ficar até 3 meses sem jogar. Teve a última etapa do circuito mundial e eu acabei lesionando o ligamento cruzado anterior. E aí sim, o processo de recuperação são 8 a 9 meses, então já seria um processo bem mais longo. Ainda nesse meio tempo eu fiz também o teste genético que comprovou a probabilidade de câncer de mama. Aí fiz a retirada do caroço e dentro desse caroço que foi para a biópsia constatou células cancerígenas. Como prevenção, Raquel fez a mastectomia bilateral, ou seja, a retirada das 2 mamas. Para começar o tratamento era preciso realizar mais exames e aí veio outro baque. Foi aí que a gente acabou aparecendo alguma coisa no externo, no osso do externo, e chegou, em todos os exames foi aparecendo e a oncologista falou, bom, agora a gente vai ter que investigar, a gente vai ter que fazer uma biópsia para ver realmente como é que está esse osso. E aí foi constatado o câncer no osso. Foram 6 sessões de quimioterapia, 3 de radioterapia e mesmo em meio à recuperação, Raquel não quis deixar de treinar. Claro que nesse período de químio sem alta intensidade para não baixar mais a imunidade, a academia, a musculação, sempre tentando manter o corpo ativo, que é na verdade o que faz muita diferença nesse processo de tratamento. A mente que é muito importante, eu falei, eu gosto de estar nesse ambiente, meu sonho sempre foi ser atleta, esse ambiente me faz bem, então eu estar aqui com pessoas que têm uma energia boa me ajudou muito em todo esse processo. A gente reduziu as cargas para que realmente não afetasse o sistema imune dela, fez um monitoramento muito rigoroso, onde ela tinha que responder questionários médicos. No momento que ela foi liberada da quimioterapia, a gente fez um processo de retorno ao jogo. E aí sim foi gradualmente expondo ela aos estímulos de campo e um pouquinho mais tarde expondo aos estímulos de contato. Eu tinha as minhas preocupações, mas talvez eu estou pensando em como eu pessoalmente podia enfrentar isso. Eu não tinha contado de quanto forte ela realmente era. Aí está sendo mais rápido, está sendo mais incrível de verdade do que eu imaginei. No fim do ano passado, Raquel foi liberada para valer. O retorno foi no Campeonato Brasileiro, defendendo a equipe do Charrua, de Porto Alegre. Foi muito testando e sentindo como é que estava meu corpo. Foi tudo indo muito bem, todos os contatos foram bem, eu conseguia chegar nas coisas e falei, tô de volta, é isso, vamos, agora é lutar para conquistar uma vaga no time nacional de novo. As jogadoras da seleção feminina de rugby têm o apelido de Iaras. É uma referência à guerreira da mitologia tupi-guarani, conhecida por sua coragem. Mesma coragem que a Raquel teve na luta contra o câncer. E agora, para coroar esta batalha, ela quer chegar à 3ª Olimpíada da carreira. Já é uma conquista grande poder estar nesse grupo principal. Agora a minha primeira grande conquista vai ser poder voltar a uma etapa do circuito mundial. Não sonho muito alto, vendo cada pequena conquista. Então agora realmente meu foco está em total conseguir voltar para o circuito mundial e poder disputar realmente uma vaga desse time olímpico. Olimpíadas 2024. Tele Brasil no Esporte. E com esta última informação, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui. Até a semana que vem.